Olá, este é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Este episódio abordará o tema Adoção, uma escolha do coração. As convidadas de hoje são Luciana Cano Casarotto, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Karina Lichorlandi, promotora de Justiça Criminal de Guaíba. Sinara Viana Dutra Braga, promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui hoje. Hoje vai ser um momento diferente do CEAFcast. Nós vamos falar sobre adoção, uma escolha do coração, mas numa perspectiva um pouco mais emocional, né? Um pouco mais íntima até eu diria, escapando dessa questão da adoção estrita, o que é necessário, por quê e tal, mas nós também vamos falar disso. Então, eu queria apresentar aqui as nossas companheiras de mesa, né? Então, meu nome é Luciana Cano Casarotto, eu sou promotora de Justiça do Rio Grande do Sul e coordeno o Centro de Apoio da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões. Estão comigo aqui a Karina Orlandi, minha querida amiga, promotora de Justiça aqui também do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e a querida Sinara Dutra, também promotora de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Que alegria ter vocês aqui conosco hoje, né? Especialmente nesse tema, Karina, né? Para vocês entenderem, o Dia Nacional da Adoção é amanhã, sim, dia 25 de maio. E quando nós pensávamos assim aqui no CEAF, como é que a gente ia abordar isso? Porque é importante a gente falar sobre adoção, né? E o que nos move na adoção? E aí, de cara, eu lembrei da Karina, porque me parecia assim, a Karina atravessou um oceano para literalmente, para encontrar os seus filhos, que são os amores. Hoje, até eu pedi para ela assim, quais eram os significados dos filhos, porque eu me lembro quando ela contou que eu achei lindo. O Yeletsani significa o homem puro e o Ksomo significa graça de Deus. Sim, então foi assim, um homem puro e uma graça de Deus na família da Karina, que veio, né, depois de um percurso aí, que hoje ela vai nos contar agora, mas não podia ser melhor a gente falar com a emoção do coração, o que significa uma adoção. E aí a gente ainda vai ter, assim, como é que está a adoção no Rio Grande do Sul, no Brasil, o que de fato precisa para a gente melhorar ou para a gente estabilizar esses números para que mais e mais famílias consigam se achar nesse mundo, né, Karina? É verdade. Então eu queria que tu contasse um pouco para nós essa tua experiência, né, como é que foi, enfim. Lu, vou ter que me controlar aqui, controlar as emoções, porque antes da gente estar aqui já gravando, a gente já estava aqui indo por um caminho, eu disse, não posso sair toda borrada aí, né? Mas assim, é uma felicidade estar aqui na nossa casa, né? Nesse lugar, nesse estúdio aqui lindo que fizeram aqui no CEAF, né? Fazendo um CEAFcast, né? E especialmente por estar aqui com vocês duas, que são colegas, amigas da vida, né? Que eu me sinto à vontade de conversar. E Lu, assim, se tu me dissesse, acho que já faz uns 20 anos que a gente se conhece, né? Se tu me dissesse ou mais assim, até, né, ou mais, o mundo já girou várias vezes. Mas se tu me dissesse há 20 anos atrás, Karina, um dia nós vamos estar lá no estúdio maravilhoso do CEAF, fazendo um CEAFcast, nós vamos comemorar a data do Dia Nacional da Adoção, vamos falar sobre esse tema, eu gostaria que tu conversasse, trazendo a tua experiência vivida com a adoção que tu promovestes, né? Eu ia te dizer, sério, Lu? Aliás, eu já te falei sério várias vezes na vida, em outros momentos, né? Mas esse realmente é inimaginável, por isso que eu acho que ele é tão especial, né? Acho que algumas surpresas que a gente tem na vida, assim, elas realmente... A vida acontece, né? A gente joga pro universo e o universo nos retorna, né? Eu posso te dizer, Lu, assim, que muito me perguntam, assim, mas como que foi essa decisão, né? Como que tu chegou nessa escolha, né? E a primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu respondi, né, com aquilo que é a resposta, porque eu realmente nunca idealizei a filiação, né?
nunca romantizei, né? E ela foi fruto de escolhas, né? Ela foi fruto de escolhas, mas eu não tinha isso tão bem elaborado. E evidentemente que ela parte do pressuposto que foi no momento que escolhi, que eu conheci o meu companheiro de vida, no momento em que a gente decidiu que a gente queria ampliar essa família, que a gente queria trazer mais felicidade ainda para o que a gente já tinha construído até ali. E isso tudo complementa a resposta, mas ela não é a resposta completa. E fazendo assim uma reflexão sobre então o que realmente me levou até lá, eu percebi que muitas de nós, eu sou de uma geração, tu és, a Sinara também, nós somos de uma geração de mulheres que foi muito estimulada a ter uma independência econômica, uma independência profissional e uma independência emocional também. Mas todas as expectativas sociais sobre os nossos comportamentos femininos padronizados também nos acompanharam, né? E eu acho que nessa caminhada, tentando equilibrar a vida profissional, a vida emocional, entre encontros e desencontros, né? Acho que os encontros mais desafiadores foi aqueles que eu tive que fazer comigo mesmo, né? Naqueles momentos em que eu tive que ter conversas sinceras comigo, né? Encarar realidades, reconhecer algumas fragilidades e escolher. Respirar fundo, decidir. Achar uma coragem, buscar ela, né? E mesmo sem ter todas as respostas para as perguntas que eu mesmo fazia de como eu vou concretizar essa escolha, né? Seguir em frente, né? E ao longo desses encontros, foram muitos até aqui, né? A cada encontro comigo mesma, eu consegui perceber que eram momentos em que eu precisava me aceitar cada vez mais com as minhas próprias características, boas, ruins, né? Estava me autoconhecendo, né? Me aceitando, me acolhendo, porque eu conseguia, nesses encontros, ao longo do tempo, não deixar a minha autocrítica um pouco mais mitigada e conseguir ser um pouco mais generosa, mais empática comigo mesma. Isso também me possibilitou tendo mais consciência das minhas fragilidades, também olhar de uma forma diferente para o próximo. Também ter uma postura mais fraterna, mais afetuosa, mais amorosa com quem me rodeava, com as pessoas que estavam na minha vida. Isso me tornou mais feliz. Né? Deixa eu tentar entender, assim, Karina, tu acha que foi no momento em que tu te aceitou mais, digamos, foi que tu te abriu para a maternidade, assim? Eu acho que foi um processo, né, de amadurecimento, de evolução, de entender o sentimento de acolhimento, que ele passa por um processo de acolhimento próprio, para tu compreender esse sentimento, conseguir acolher o próximo, entendendo a diversidade das pessoas na integralidade delas, né? Então, quando eu me deparei, né, com a pessoa que seria o meu companheiro de vida e com a decisão da gente constituir uma família, ampliar essa família, né, e nesse curso, algumas dificuldades para realizar isso de uma forma pela filiação biológica, era natural para mim a possibilidade de realizar isso através do acolhimento, porque eu já tinha me postado para isso perante os outros em tantas relações. Karina, o que as pessoas perguntam, e eu te perguntei em um momento anterior. Bom, primeiro, bom dia, né? É um prazer, muito obrigada pelo convite. E a tua história é belíssima, os meninos são uma graça. Mas o que eu já te perguntei privadamente, acho que isso interessa a todos. Por que a opção da adoção internacional, sendo você promotora de justiça aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem em torno de... Eu tenho aqui os dados atualizados. No Rio Grande do Sul, nós temos 311 crianças e adolescentes aptas à adoção. Então, o que te levou, o que te moveu à adoção internacional? Então, isso é uma pergunta bem interessante e eu já fiquei até incomodada com essa pergunta, quando ela não foi como pergunta, mas como afirmação, né? Mas eu acho que não foi exatamente uma escolha, Sinara. Assim, foi acontecendo. Como eu disse, eu não idealizei filiação. E esse processo estava tão naturalizado em mim
que, enfim, eu acho que a gente tem que estar aberto para todas as possibilidades. Sim. E foi isso que eu fiz. Eu estava aberta às possibilidades, né? E quando nós demos início à primeira caminhada, nós demos início a essa caminhada sem sabermos, né? No final de 2019, abrindo todas as possibilidades e portas, correndo atrás, né? E eu me lembro ainda, né, de eu tirando as certidões necessárias para instruir uma habilitação no Foro de Alvorada lá, e uma semana depois sendo fechado tudo no nosso país por conta de uma pandemia. Da pandemia. Tá, exato. Sim. Então, o caminho, ele foi escolhido como todas as possibilidades. Eu quero estar aberta a todas as possibilidades. Quando as coisas voltaram a acontecer, porque também numa adoção internacional você vai se habilitar, vai estar apta, né, no país de origem das crianças, isso também é feito tudo pelo Poder Judiciário. As instituições também fecharam lá. Quando elas voltaram a se abrir, já no ano de 2021, quando os assistentes sociais, quando, enfim, a máquina do Poder Judiciário, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, se abriu, né, as coisas, de alguma forma, andaram mais rápido lá. Uhum. As prospecções foram feitas lá, enfim, as coisas se apresentaram de uma forma mais rápida. Karina, assim, ó, o que eu acho que é importante a gente falar sobre a adoção? A adoção, ela traz um processo de angústia junto. Assim como a maternidade, as diversas formas de maternidade. Queria que tu falasse sobre esse processo, assim, de ter essa angústia de uma forma tão distante, com tantas incertezas, assim, porque isso também me parece que, às vezes, as pessoas não falam, porque hoje um dos grandes objetivos aqui que a gente tem é desmistificar, é falar sobre que é possível, é viável, não é fácil, né? Uhum. Nunca nenhuma maternidade é fácil, mas essa especialmente ela tem alguns desafios que às vezes podem ser a mais, né? No teu caso, nós tínhamos, eu vou voltar de novo, a um oceano de diferença. Sim. Então eu imagino que tenha sido num processo assim, bom, cheguei lá e encontrei os meus filhos. Uhum. E agora, posso pegar e levar? Tinha um processo, uma né? Experiência mesmo. Não, esses são grandes desafios e eu acho que exatamente eu tinha compreendido que essa escolha tinha sido um processo interno e eu realmente acho que eu consegui estar preparada para esses desafios emocionais, né? Porque as angústias, elas estão presentes na nossa vida, em tudo aquilo que a gente decide e abraça, né? A gente, por vezes, para inclusive conseguir fazer uma escolha, a gente passa por momentos de angústia, né? Como eu vinha antes falando. Mas pensa, no momento em que eu atravessei um oceano, eu dei todos os passos necessários para promover esse encontro, eu atravessei um oceano no meio de uma pandemia, perdendo avião, perdendo mala, fazendo inúmeros PCRs, tendo comigo inúmeras angústias, sim, e alguns medos, sabe? E quando eu cheguei lá, ainda percorri alguns quilômetros em busca de uma aldeia que eu desconhecia, que até então eu não conhecia. E quando eu olhava para os lados, no meio desse caminho, eu não reconhecia nada, porque era um país, era uma cultura, eram cenas diárias muito diferentes daquilo que a gente está acostumado. Mas pensa que quando eu cheguei lá, quando eu tive os meninos nos meus braços, quando eu olhei nos olhos deles, assim, Lu, sabe? Tem que cuidar, porque senão a gente começa a engasgar. Sem romantizar. Sim. Mas é como se tivesse, assim, nascido um sol, iluminado esse caminho, porque a sensação que eu tinha era que eu estava exatamente onde eu sempre tive que estar. Que lindo. Né? É emocionante, né? E realmente, um amor, eu tinha ali nos meus braços um amor inigualável. E nesse processo, eu percebi que aquele era o meu maior encontro. Sabe? De todos os encontros que eu tinha promovido, não posso me emocionar, né? Mas assim, realmente foi um encontro em que eu encontrei a eles, mas eu me encontrei também. Uhum. A partir daquele momento, o que eu já tinha em mim, que era uma felicidade de tudo que eu tinha construído até ali, por estar com uma pessoa muito especial do meu lado, que era parceiro nessas decisões também, porque quando a gente resolveu se unir, a gente resolveu fazer um pacto de que nós andaríamos lado a lado, sempre se apoiando, né, em todas as decisões.
eu tinha a sensação de plenitude porque eu me reconhecia neles. Eu reconhecia a minha história naqueles 2 lindos amores que eu tinha encontrado, né? Era pra ser um só, né, Karina? E teve uma história aí no meio, né? Tem muitas histórias. Não, a gente vai tentar. Muitas histórias, mas sim. Num primeiro momento, porque, como eu disse, eu não idealizei, não romantizei filiação. As coisas foram acontecendo. E quando me disseram, olha, prospectamos aqui, tem a possibilidade, né? Eu me enchi meu coração, eu tava com o Antônio do lado, assim, a gente tava num lugar até muito especial, que hoje a gente volta lá, sempre para reviver esse momento que foi muito nosso e muito engraçado também, porque eu comecei a chorar, o garçom não entendia nada, resolveu me dar um espaço, mas o advogado do outro lado disse, Karina, isso é maravilhoso, você engravidou de gêmeos. Pensa! Então, e eu... Nossa, eu falo bastante, né, Lu? Eu sei. Tu me conhece. A gente também, fala. né? Sim. Gente, eu fiquei muda. Ele me o tirou impacto, né? o impacto, assim. Eles são lindos, são 2 irmãos. E eu fiquei, nossa, sabe? E agora? Agora é real, agora é verdade. Mas aí tu vê como a vida apronta as coisas pra gente. Porque nesse caminho, eu conheci muitas pessoas, sabe? Eu tive a oportunidade de, por conta da pandemia, ter uma angústia, né, por ter que esperar, ter que aguardar por coisas que nós não sabíamos em que momento iriam acontecer, mas também isso me permitiu fazer muitas trocas, né, com pessoas que também tinham passado por algo bastante semelhante. Até então o caminho tinha sido um tanto solitário e quando eu encontrei e recebi esse carinho das pessoas, da atenção de elas conversarem comigo, eu, né, fui me empoderando, me encorajando daquele caminho que eu tinha resolvido trilhar. E nesse caminho, assim, o mais incrível de tudo é que as pessoas, dividindo contigo, te davam a certeza, né, de que tu poderias, sim, fazer. E tanto que eles tinham feito, tinham passado por todo esse processo e estavam dispostos a ir buscar irmãos. Porque os filhos, então, estavam pedindo irmãos. E aí, dentro de um processo de pertencimento, dentro da particularidade de tudo que está sendo feito, no momento em que essa notícia veio para mim, em que pese eu ter ficado alguns minutos caladas, rapidamente, eu e o Antônio, nós estávamos decididos que sim, sabe? E, Lu, na minha vida, eu não vejo outra história. É perfeito. Né? Não vejo, eu não me vejo mãe nem de outros filhos, eu não me vejo mãe de um filho só, eu me vejo mãe do Ieri e do Tissomo. É como se todo o resto nunca tivesse acontecido e essa história sempre tivesse na pauta, né? Como se ela tivesse acontecido antes mesmo dela acontecer, sabe? Eu acho que dá para entender isso e quando tu fala assim de não romantizar, eu acho que isso também é importante, porque, bom, teve aquele momento, né? E depois veio, bom, e agora vou botar para casa. E quando eles chegaram aqui, Karina? E também a questão do idioma, né? São uns meninos, assim, né? Sim. Mas eu quero também trazer aqui para quem nos ouve, né? Não é muito diferente de um processo daqui também. Exato. Porque nós temos, assim, ó, situações, vários Brasis dentro do nosso Brasil. Sim. Várias cidades dentro de uma própria cidade. A gente conhece essas realidades. Então, sim, também eu quero trazer para quem nos acompanha que essas dificuldades, elas são dentro do esperado de um processo de adoção. E por que não, às vezes, dentro de uma maternidade biológica? Porque, bom, e aí a criança quando nasce, linda, maravilhosa, tu chega em casa e não para de chorar, né? E tu que tá cansada, e como é que funciona? Então, nós, mulheres, como mães... Os outros papéis também, né, Lu? Dizendo assim, ó, essa maternidade super romantizada, isso a gente tem que deixar, né? Porque a história tem que ser conhecida, mas essas dificuldades, assim, ó, podem ser superadas com maturidade, né? Com a rede de apoio, acho que o que tu falaste aqui, Karina, né? Falar sobre o assunto, explicar que não é, as pessoas não são anormais porque estão sentindo aquilo, não é bem normal sentir aquilo. E superar a ideia de que as crianças são perfeitas, né? Exato. De que aquele filho idealizado biologicamente ou não, ele vai se materializar e vai ser mimoso e vai fazer os temas, né? Como a gente estava conversando antes. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, quando eles chegaram, né? Sim. Enfim. Bom, enfim, eu acho que como em todas as relações, né? Nós sabemos das dificuldades e nem por isso a gente vai negar o que é da essência humana, que é se relacionar.
né? Quando eles chegaram, engraçado tu perguntar isso, porque eu sempre vou me lembrar da minha funcionária, uma funcionária antiga que me acompanha há anos lá em casa. E depois da alegria toda, como tu diz, da família, da recepção, um dia ela me disse assim: Dona Karina, essa casa nunca mais vai ser a mesma, né? Eu disse: não vai ser, Dona Celita. Ainda bem, né? Não vai ser, Dona Celita, diante de toda a confusão instalada naquele dia na casa, né? Junto com um cachorro, um border, porque eu tenho ainda o filho, o primogênito peludo. Lindo, maravilhoso lindo, também. maravilhoso, que compete em com seus irmãos. Exato. E eu olhei pra ela, respondi isso e ainda perguntei: não vai ser mesmo, Dona Celita, nem pelo que a senhora estava acostumada a assistir, nem pelo que a senhora nunca assistiu. A casa nunca mais vai ser a mesma, né? Evidentemente que as dificuldades inerentes a qualquer relação humana, no que tange a relação estabelecida numa filiação a partir da adoção, né? Ela se apresenta, por quê? Porque é inegável que são pessoas, no caso eu e o meu esposo, com histórias pré-existentes, né? Junto com histórias de 2 crianças, 2 adolescentes com histórias pré-existentes também, que convergem naquele momento em nome de uma formatação de uma família sob uma nova perspectiva, né? Por adoção e não por laços biológicos. Sempre sendo considerados. O histórico das crianças tem que ser sempre considerado. Então, Sinara, isso para mim era muito claro realmente. E quando não se apresentou tão claro, como por exemplo a própria questão dos nomes, porque isso é uma coisa que me perguntam muito, né? Em dado momento a gente pensou em acrescentar um nome brasileiro. E isso, como eu não idealizei, Lu, nunca a filiação, eu não tinha isso comigo realmente. Porque vamos colocar esse nome, vamos colocar aquele nome. Ok, sabe? Eu num primeiro momento eu disse, ok, pode ser assim, pode. Mas algo me incomodava. E depois eu descobri o que me incomodava. E aí eu conversei também com meu esposo, porque para mim a verdade, adotar e criar na verdade era algo que não tinha como negociar. Né? Sim. E essa verdade, ela vem da preservação da origem. E nada mais nosso do que o nosso nome, né? E eu me vi protagonizando lá no futuro, né? Os meus filhos talvez chegando em casa perguntando, mas mãe, eles me perguntaram por que então eu tenho o nome de Arthur, de Fernando, por que eu me chamo Fernando? E eu tendo que dar uma explicação para ele, criando um problema para ele, diante de uma verdade que eu tinha eu mesmo proporcionado, de que ele sempre se apresentasse e de que ele sempre tivesse muito orgulho da pessoa quem ele é desde o início. Exato, certo? Perfeito. Então, assim, a origem nós sabermos a nossa origem é ponto fundamental para o nosso desenvolvimento de qualquer ser humano. Mas as entregas, né, Sinara, elas têm que acontecer respeitando as fases, conforme as perguntas vêm vindo, né? Ao mesmo tempo em que tu consegue criar um ambiente externo de afeto, de amor e de segurança, em que ao mesmo tempo que tu faz as entregas, né, permite a apropriação da própria história para aquele que está te questionando, ele também está, digamos assim, confortado em ter um ambiente possível em que ele vá lidar com todos os sentimentos que podem vir a se manifestar em razão do conhecimento daquela história. Muito se fala, a Sinara, que é expert no assunto, sabe de dores da adoção, né, dos sentimentos eventualmente de perda, dependendo da história de cada um, de rupturas, de abandono, né, e evidentemente que se tu me perguntar se eu desconheço isso ou se isso não me angustia, sim, é uma dificuldade da qual eu tenho que me apropriar, mas é evidente que eu também sei que se uma parte nós somos genética, a outra parte nós somos formatados pelo ambiente no qual nós estamos expostos. E eu acredito, Lu, que se tu conseguires criar este ambiente de segurança e de amor e de afeto, essa criança, ela vai ter condições de receber essa verdade e elaborar esse sentimento. Porque tu, antes disso, Tu fez o trabalho de entender o que é o sentimento adotivo, como que tu vai chegar lá, respeitando todo esse processo,
né? E mostrando para aquela criança que ela tem condições, sim, de administrar essa informação dentro de um novo contexto de amor e de vida na qual ela está hoje inserida, sabe? Eu achei isso, sim, ó. Bárbaro. Não, e é perfeito porque empodera o sujeito. Então, assim, tu dá autonomia para aquela criança para dizer sim, tu tem força para seguir em frente, que é uma coisa que nós fazemos com todos os nossos filhos, independente da origem deles. Esse nosso papel emancipador dos filhos, uma maternidade que não, mas é que eu vou ser sempre necessária, meu mimoso, meu querido. Não, a gente tem que criar para o mundo, né? Então, emancipar, né? Assim, dizer, tu tem força, tu é capaz, fortalecer a autoestima. E nesse contexto que tu diz assim, sim, essa é a tua origem, é uma origem lindíssima, né? É uma origem que tem todo um respeito e a tua mãe tá aqui e te ama. Isso. Sabe que muitas devoluções ocorrem porque os habilitados não estão preparados. É o adulto que não é preparado. Eu acho que é até bom a gente falar sobre isso, Sinara, porque a gente chama de devoluções, a gente fala de novo abandono, né? Novo abandono. Então, a criança foi abandonada uma vez e está sendo abandonada de novo depois de um processo de adoção. Depois do início do estágio de convivência para fins de adoção. Primeiro, eu quero te cumprimentar, Karina, dizer assim, que coisa linda as tuas palavras. Quisera eu que todo habilitado à adoção tivesse a tua formação, o teu entendimento, o teu preparo, porque aí é que entra, Lu. O que eu vejo? Muitos habilitados idealizam a adoção, não estão preparados, não se preparam para a adoção e quando vem a dificuldade, não tem um apoio técnico necessário, né? E acabam entregando novamente as crianças para o acolhimento, né? E é uma perda que causa um trauma tamanho que muitas vezes a gente não consegue a reinserção dessa criança, desse adolescente em uma nova família. Então, saber honrar aquela mãe e aquele pai que deram à luz, né? Saber fortalecer a criança e dizer que ele tem a história dele, e a gente sabe que a grande maioria, né, busca suas origens em determinado momento da vida, por mais amados, por melhor que sejam os pais, que são a família real, mas é da pessoa buscar as suas origens biológicas. E vai chegar um momento, talvez, em que eles vão buscar. E eu acho muito legal essa tua fala, Karina, onde você diz, eu reconheço as origens, eu acho muito lindas as origens e quero fortalecê-los sempre para que eles entendam que eles tiveram uma família biológica, mas eles têm a família, né? A família amorosa, de coração, a família que adotou. Eu acho isso bárbaro. E é bem importante que a gente fale, porque nós temos tido, assim, alguns eventos aqui no Rio Grande do Sul, eu imagino que no Brasil também não seja diferente, desses novos abandonos, porque a maternidade, ela é muito, tu falaste várias vezes, fantasiada, idealizada, né? Como uma criança que, assim, agora vem para me completar e para me tornar feliz. Nem sempre vai ser assim. Nós temos componentes aí, a questão das devoluções. O que acontece? Até há bem pouco tempo atrás, nós só tínhamos adoção de bebê, 0 a 3 no máximo. E depois nós começamos a mapear e vieram os projetos de adoção tardia, e com os projetos de adoção tardia, a gente começou a fazer adoções de crianças com mais de 6 anos de idade e de adolescentes. Então, muitas vezes, antigamente, a devolução, vou usar essa expressão, a devolução da criança e do adolescente acontecia quando a criança tinha mais idade ou quando se tornava adolescente. E agora, porque as adoções já são de crianças com mais idade e adolescentes, a entrega tem sido, a devolução tem ocorrido mais rapidamente. Por quê? Porque falta um preparo. Falta o preparo de quem está adotando. Tá? Então, o que eu acho muito importante a gente aproveitar desse nosso encontro? Primeiro, saber, né, e expor a felicidade, e você brilha quando fala deles, Karina. E a maternidade é isso, a gente que é mãe, a Lu é mãe de 3, eu sou mãe de 2 meninas, a gente sabe que é maravilhoso, né? A gente sabe o quanto dá propósito, o quanto nos enche de alegrias, de preocupações, são desafios diários em todas as etapas de desenvolvimento da criança e do adolescente. E mesmo, eu tenho
Eu agora estou com duas adultas, né? Uma completou 18 em maio. Nossa. E a outra completou 21. Mas eu ainda continuo com grandes desafios, com grandes preocupações. Isso faz parte, acredito que eu vou ser idosa e vou estar preocupada com os meus bebês, Basta né? ver as nossas mães. Exato, minha mãe que presente Dia das Crianças até os 35. Ou essa barbada eu não tive. Pois é. Mas eu quero aproveitar esse nosso encontro para dizer, não desistam. Vocês que estão habilitados à adoção, que estão na fila, não desistam, porque vale muito a pena. Por que tem a fila? O processo de adoção é burocrático. Então, se me permite, eu quero fazer primeiro esse esclarecimento. A adoção não é burocrática. A adoção acontece num prazo, por lei, o estágio de convivência é de 60 dias até 90, prorrogável. Claro que a gente tem que obedecer ali o momento da criança, do adolescente, para poder formalizar com a sentença que transitada em julgado, os efeitos jurídicos são de filho como se biológico fosse. Então, é importante saber que a adoção ela é célere. O que emperra? Qual é o problema? E eu já trago um dado do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. No Brasil, são 31.903 crianças e adolescentes institucionalizados. No entanto, só 2.475 crianças e adolescentes estão aptas à adoção. Vejam, menos de 3%. Então, o que eu quero frisar, e acho importante nós, promotores de justiça, os promotores que nos assistem, as pessoas que nos assistem, de cobrar, né, do sistema de justiça. Não podemos ter mais de 31 mil crianças institucionalizadas e menos de 3 mil aptas à adoção. Por que isso acontece? Porque se busca em demasia a manutenção dessa criança, desse adolescente com família de origem, quando a família de origem não tem interesse, não tem condições, não quer. Então, o que vale? Vale eu ficar ano após ano procurando, insistindo numa relação que não vai adiante, que não tem condições de prosperar, ou identificar o promotor de justiça, identificar realmente que esta criança merece uma família, não a biológica, que não foi possível, mas uma família por adoção, sim, entrar com a ação de destituição, e aí é que eu coloco o Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro, o prazo da destituição do poder familiar é de 120 dias, e não de anos. Então, quando a gente vê essa disparidade de número, eu quero fazer um apelo aos promotores de justiça de todo o Brasil, ao sistema de justiça, ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, a todos que trabalham nessa área. Nós temos que estar atentos, identificamos que aquela criança, aquele adolescente não tem condição de ficar com a família nuclear, com a família extensa, ingressar com a ação de destituição e que ela tem que tramitar. Talvez não nos 120 dias, utópico hoje, é utópico. Não em todas as comarcas, né? Porto Alegre eu não vi ainda, interior, eu não vi sim. ainda acontecer. Mas que aconteça, pelo menos dentro daquele ano, e que os juízes tenham a coragem de deferirem liminares de colocação em família substituta quando está evidente que a família biológica não tem condições, né? E que os tribunais sejam sensíveis e que quando a criança já está em família substituta e que é evidente que a família de origem não tem condições, que eles ratifiquem aquela decisão, tá? Porque é só assim que a gente vai conseguir colocar mais de 30 mil crianças e adolescentes em família. Nós temos que ter juiz, promotor, defensor, técnicos habilitados, né, na comarca, para que esses processos tenham uma tramitação séria que precisam, que eles tenham a prioridade absoluta dentro do próprio sistema de justiça. Tá? Então, acho que é isso que a gente tem que cuidar. E a questão das devoluções, por que muitas delas acontecem? A gente estava comentando antes, o meu filho não teve desempenho escolar, então estou devolvendo. Já vi isso acontecer com pais por adoção que tinham pós-graduação e de devolverem 2 irmãos porque eles não iam bem na escola. É um absurdo, parece um absurdo, mas acontece na vida real. Então, nós temos que ter também a preocupação, quando eu digo nós, eu digo todo o sistema de justiça, na habilitação para adoção e principalmente no pós-adoção. Porque nós, pais, né, mães, pais, os problemas não é filho por adoção, filho biológico. No desenvolvimento humano, nós temos desafios permanentes e nós temos que ter apoio. Apoio de quem? Apoio técnico, de psicólogo, grupos de apoio à adoção, no que toca com a adoção, entender quais são as dificuldades maiores e onde eu posso me amparar.
né? E conversar de forma aberta, né, Karina? Então. Que eu acho que isso também, quando a gente estava montando aqui no CEAF, né, eu disse, Karina, tu te sente à vontade, é uma coisa tranquila, né, para ti, para tua família, porque também isso faz muita falta, falar de forma aberta, né, dos problemas, das questões que trazem, porque isso é um apoio mútuo, né, Karina? E o preconceito, Karina? Tu tens preconceito por ser mãe por adoção? Então, assim, te ouvindo falar, Sinara, é engraçado, porque eu também já trabalhei na condição de promotora de justiça na área da infância e ainda trabalho nas substituições, né? E quando tu fala das devoluções, que é alguma coisa bastante recorrente, que nos traz uma angústia realmente enquanto profissionais, eu também eu não tenho como dissociar hoje da minha visão enquanto mãe, protagonista dessa história também, né? E quando a gente fala sobre essa questão de o porquê que não deu certo, o porquê que devolveu, eu volto a insistir que talvez seja exatamente esse processo que eu inicialmente falei, que é um processo de, primeiro, compreender o sentimento adotivo. E as pessoas estarem aptas a serem adotadas também. Por quê? Porque, na realidade, a idealização impede que as pessoas consigam realmente entenderem e compreenderem que passo que estão dando, a escolha que estão fazendo e caminhando no sentido do próximo e acolher esse próximo com as suas diversidades, com as suas complexidades. E entender que mesmo numa gravidez, numa filiação biológica, a gente não controla tudo. Exato. Quando tu manda pro universo, nada, deixa, na verdade. exatamente, quando tu né? compreende que tu não tem que idealizar, não tem que romantizar, entendeu? E que tu entende que tu não controla a vida, aliás, me mostrou que a gente não controla nada, né? Dizem, os filhos a gente tem que criar os filhos pro mundo. E eu gosto muito de dizer, os meus são do mundo. Uhum. E a vida me mostrou que, na verdade, a gente não determina quando e de quem a gente vai ser pai. É a vida, porque, inclusive, numa gravidez, que é uma dádiva, são tantos os fatores que é a própria vida dizendo sim ou não. Então, a gente não controla nada nisso. Nada. E quando tu fala sobre a importância da gente estar aqui conversando, eu gosto assim, sabe, eu acho bem importante dizer que não é sobre modelo, Lu. Não. É sobre abrir caminhos, sobre encurtar caminhos, esses caminhos que são solitários às vezes, porque, como a Lu disse, ninguém fala. Eu também tive que andar sozinha, trilhar um caminho para encontrar algumas respostas, algumas saídas, algumas possibilidades, porque nesse primeiro momento eu não tinha, né? Não tinha ninguém realmente. E hoje ainda conversando com as pessoas eu vejo que ter promovido, ter buscado tudo isso é algo muito singular realmente ainda. E a gente está aqui hoje para exatamente, não para que a gente exponha a minha situação como um modelo, mas sim para a gente ressaltar que quando a gente se reúne, quando a gente proporciona a troca de experiências, quando a gente escuta alguém que viveu, que tem uma experiência para ser compartilhada, né? Essa pessoa, ela tá ali para mostrar, no meu caso, né, que a gente não pode se amedrontar. Exato. Que a gente não pode desistir, né, daquilo que é tão caro para nós. Não pode desistir nem da gente, nem do próximo. Entendeu? Que a gente não pode, né? Não pode simplesmente por antever a possibilidade de ter que lidar com determinadas situações difíceis, mas isso é das próprias relações humanas, né? Evitar. Por quê? Porque nós precisamos mudar a forma como a sociedade enxerga a legitimidade de uma família que é formada a partir de uma filiação por adoção. Com isso, Sinara, me parece que nós vamos estar naturalizando essas novas formas de família, né? E criando essa rede. Porque o que eu sinto desde que eu cheguei com os meninos, né, é que a forma como eu construí isso e a forma como eu e meu esposo nos postamos perante essa nossa escolha, ela nos devolve na mesma proporção. Porque a gente tem recebido, né, diferentemente até do que se pode esperar,
porque a gente não pode negar as dificuldades, até por ser uma adoção interracial, mas a gente tem recebido respeito, amor, afeto, acolhimento. E se você tem isso, você tem mais força para lidar com as dificuldades. Me parece que isso tem alguma implicação naquilo que nós vamos conseguir como sociedade alcançar para aqueles que derem o passo no sentido de acolher o próximo. Sim. E terem forças para seguir em frente com todas as dificuldades decorrentes dessa escolha. E isso na vida, né, Lu? Isso na vida, porque sim, as dificuldades, elas aparecem em inúmeras situações da nossa vida. E nós nos sentirmos acolhidos, apoiados, termos um ponto de referência é muito importante. E eu queria dizer aqui que essa mudança, a partir de movimentos, de conversas, de naturalização de questões como a adoção e de tantas outras que pertencem ao nosso universo feminino, né? Mas especialmente nisso que a gente está se propondo hoje a conversar, que a gente vai conseguir, né, demonstrar ou empoderar as pessoas a darem passos nisso e não se amedrontarem perante eventuais dificuldades, porque lidar eventualmente com sentimentos de perda, dificuldades de fazer as entregas, de reconhecer origens, de lidar com essas situações decorrentes e inerentes dessa relação travada entre pais e filhos do coração, né? Enquanto nós acreditarmos que a adoção só vai nos levar nesse caminho, a gente vai deixar de enxergar que, na verdade, adotar pode ser o caminho para nós curarmos, suturarmos as nossas próprias rupturas. Eu acho que é isso que a gente tem que compartilhar. E eu acho que tu falou uma coisa aqui, Karina, da questão da não desistir, né? Não desistir do caminho e não desistir do próximo, que é isso que a gente nota, assim, que muitos chegam num ponto que desiste, né? Desiste dos seus filhos. Desiste de si. Desiste de si, desiste dos seus filhos, né? A desesperança, né? Tem uma certa... Por conta dessas dificuldades da vida moderna também, que a gente está lidando, né? Então, eu acho que assim, não desistir e ter essa orientação, assim, tipo, bom, eu tenho as minhas feridas, eles têm as deles, e nós vamos juntos suturá-las, né? E eu vou ajudar. Isso me parece que é uma questão da maternidade, da paternidade responsável, né? Então, não desistir, assim, bom, mas não deu certo o estudo, então não dá mais. Não dá, dá sim. A gente não sabe o que vai... Como a Karina falou aqui, se há 20 anos a gente soubesse, a gente nem diria que não, né? Diria que não. Mas isso a gente não sabe. E mais, né, gurias, assim... A gente hoje em dia, com esses nossos caminhos tão abertos e tão disruptivos, às vezes, de fato, a gente parece estar numa incerteza tão grande que dali a 5 anos a gente não sabe quais vai ser o mercado de trabalho, a pesquisa, para onde é que eu devo, né? Foi-se o tempo, tem que seguir este caminho, porque este caminho vai ser bom. Não, a gente realmente está nessa situação assim tão difícil que essa permanência no afeto, confiança no processo, né, de que não, isso foi uma escolha nossa e agora a gente vai parte até o final e isso essa pedra faz parte. Isso, vamos elaborar juntos. Isso aí. E eu quero aproveitar, então, pro pessoal que nos assiste, que está habilitado à adoção, que está na fila da adoção, geralmente o perfil... Por que acaba sendo demorada esta fila, pelo menos aqui em Porto Alegre? Porque o perfil da criança almejada é a criança de até 3 anos de idade, independente de raça, até a questão de saúde, muitas vezes mitigada, mas a questão da idade. E o percentual de crianças com mais de 3 anos de idade, mais de 6 anos de idade, pelo menos aqui em Porto Alegre, de 75%. Então, o que eu quero falar para as pessoas que estão habilitadas? É muito legítimo você querer ter um bebê, né? Acho legítimo. Mas não deixe de acessar, por exemplo, o app Adoção RS. Por quê? O que é esse app, esse aplicativo de celular? Ele, você pode acessar via Android,
celulares Android, celulares iOS da Apple, né? Você baixa o aplicativo e todas as crianças e adolescentes do nosso estado, nossos gauchinhos, que não tiveram ali o match, a vinculação no sistema com habilitados, né, a adoção, eles têm um videozinho curto onde você visualiza. E meninas, assim, ó, a gente tem em torno de 160 crianças e adolescentes que já se encontram em família pelo app, pelo adoção. Por quê? Porque os habilitados no Brasil e no exterior têm acesso e visualizando aqueles vídeos, você vê uma covinha, uma forma de se expressar, um brilho no olho que cativa e muda o perfil. Sim. Então, eu estava habilitado para adotar um bebê, mas eu assisti aquele vídeo, eu me encantei com determinada criança, determinado adolescente e mudei meu perfil. Isso já aconteceu com em torno de 160 famílias. Então, eu deixo aqui o meu recado. Se você está habilitado, dá uma acessada no Adoção RS+. Se você é promotor de justiça que trabalha na área da infância, na área da família, tá? Baixe o aplicativo, peça ali para a Lu no nosso CAL da Infância e Juventude para ter a sua senha e acesse e divulgue na sua comarca. Como é que funciona a questão da adoção, então, o pessoal de fora que nos assiste? Você está habilitado, para se habilitar você ingressa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, não precisa de advogado, você preenche seus dados, vai ter o rol de documentos, digitaliza, vai por e-mail no Juizado da Infância e Juventude da sua comarca, é feito um processinho, vem com vista para o Ministério Público, se a documentação está correta, você passa por uma avaliação com psicólogo, com assistente social, para ver da sua integridade emocional, inclusive para receber uma criança, sua preparação para receber uma criança ou um adolescente, e aí, habilitado, você ingressa no sistema, tá? E os encontros vão acontecendo, toda noite tem os encontros, conforme o perfil. Claro que quanto maior o perfil, mais fácil de você encontrar a sua criança, tá? O seu filho, a sua filha. Então, quando a gente esgota o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e não foi feito o encontro, e a busca se dá sempre pela criança, primeiro na sua comarca, depois no seu estado e depois nos demais estados, então a gente coloca esta criança e esse adolescente nos projetos de adoção tardia, que são basicamente o Adoção RS, o aplicativo, e o Busca Ser, que é uma planilha no site ali do tribunal, na página do Tribunal de Justiça, sem imagem. No Adoção tem imagem, no site é sem imagem. E existem outros projetos, mas basicamente o que tem funcionado, nós temos o Adote um Pequeno Torcedor Tchê, que agora está temporariamente parado. Nós temos o Dia do Encontro, que acontece, inclusive teremos agora... parece que no próximo final de semana já, o Dia do Encontro, onde os habilitados de outro perfil, que ainda não encontraram o seu filho, tem uma tarde de lazer com as crianças aptas que aguardam uma família e às vezes mudam o perfil. Mas então, estas são as buscas que se faz. A gente faz uma busca ativa também com perfil um pouco com mais idade, um pouco com menos, geralmente com mais idade, e depois a adoção internacional. Mas eu quero terminar dizendo, não desista, vale muito a pena. Se vocês têm alguma pendência, se você está habilitado há mais de 3 anos, tem que fazer a reavaliação. Então, procure o Juizado da Infância e Juventude da sua comarca, porque depois de 3 anos, se não fizer a reavaliação, você não aparece para os encontros, os matches. Então, isto é importante. Se você tem dúvida, acesse o promotor de justiça da sua comarca. Se for aqui em Porto Alegre, nós estamos à disposição para informar, mas o importante é não desistir de formar família, porque realmente, eu costumo dizer, gosto muito da atuação do promotor de justiça em todas as áreas, mas o que me encanta na infância e juventude é justamente este ponto de formar família, porque família é base e a felicidade é o que nos dá alegria diariamente. Então, eu deixo essa mensagem para você. Não desista, habilitado à adoção, não desista. Em suma, né, Sinara, se joga nesse amor, porque eu acho que o sentimento de constituir família, ele não encontra classe social, né? E esses preconceitos que nós temos, seja de raça, de cor, de idade, fazem parte de uma idealização. E quando as pessoas se jogam nesse mundo, e eu aconselho a todos aqueles que estão em dúvida se jogarem, porque a gente não pode deixar de se jogar em busca de algo que eu posso dizer para vocês que é realmente um amor inigualável, né? A gente muda as perspectivas da gente. Como tu mesmo disseste, o casal mudou o perfil. Por quê? Porque ao tomar conhecimento, ao se apropriar
a gente muda, a gente evolui e a gente deixa de lado coisas que inicialmente a gente podia pensar ou imaginar ou tentar controlar e que, na verdade, ao a gente se deparar com a realidade e com a situação como um todo e os nossos sentimentos vão nos apontar caminhos surpresinha, como eu digo, que a gente não imaginava, momentos inimagináveis, mas são esses momentos inimagináveis que tornam a nossa vida particularmente deliciosa, né? Maravilhoso. Você sabe que tem o primeiro que o slogan do Tribunal de Justiça é deixa o amor te surpreender, né? Eu acho que isso é muito do que a gente está trazendo aqui, vamos deixar o amor surpreender. E teve esses dias a gente estava ali e teve uma entrevista com uma menina que disse assim, qual que é o teu desejo? Tá? A Cidara estava comigo. O meu desejo é ter um dia uma família para eu saber como é que cheira uma mãe. Cheiro de mamãe. Então, assim, vocês têm uma dimensão, né, do qual o impacto que é uma criança que fica. Ela vai ficando, vai sendo ali deixada e não se julga, assim, mas todos tinham. Não, cada um sabe das suas limitações, não é um processo fácil, mas assim, quando a gente vê qual que é o impacto, como que ela vai suturar aquelas feridas de uma forma absolutamente solitária, né? Então, esses encontros cada vez mais tensionar, né, Sinara, o sistema de justiça, como tu disseste, para que a prioridade absoluta da Constituição apareça na prática, né? A prioridade absoluta da criança apareça ali na prática da adolescência, para que realmente ela tenha aquela dignidade, né? Se não foi possível, porque também a gente tem que lembrar, eu estava falando antes, desse equilíbrio, né? Assim, a família, não achem vocês duas sabem bem disso. Mas então não deu, beleza, segue aqui, vai para qualquer lugar. Não. Tem todo um equilíbrio, tem toda uma avaliação, é necessário que a família tenha uma defesa digna, né, que diga assim, realmente não tem como a gente organizar essa família, né, dentro desse contexto que ela está agora, porque tem o tempo, né, o tempo da criança, a gente vai esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos, bom, aí a vida vai passando. Sabe, né? que eu não esqueço, uma vez eu estava fiscalizando o abrigo e uma adolescente pediu para falar em particular e ela estava com um bebê no colo, uma mãe adolescente de 16 anos com um bebê, e as lágrimas escorrendo, ela me dizendo, doutora Sinara, eu quero muito ter uma mãe. E me chocou porque ela, na verdade, ela já era mãe. Ela já era mãe, ela estava com o bebê, mas ela queria ter tido uma mãe. Ela não tinha tido a oportunidade de ter uma mãe. Então, aquilo me marcou demais. E a fala deles, quando a gente vai nos abrigos, eu costumo ir de rotina. Aqui em Porto Alegre são 70 abrigos e casas lares, são uma população de em torno de 800 crianças e adolescentes institucionalizados. A fala é sempre a mesma. Quando é que eu vou voltar para minha família? Ou quando é que eu vou ser adotado? A necessidade de ter uma família. Então, urge que a gente realmente trabalhe com muito afinco para que essas crianças tenham oportunidade de uma família. Tem uma definição, né, Sinara? Que se volte para a família, volte, se Exato, consiga amparar a família jurídica. Dentro daquelas condições da família também, porque tá tudo bem, né? Bom, aquela família que ele tem e tal. É possível. Mas, claro, uma família que maltrata, uma família que não tem como, né? Então, que se defina. Que se define, que se oportunize uma outra família. Exatamente. E também, até para não perder a possibilidade de falar com quem nos ouve. Bom, se você não quer ser pai, não quer ser mãe, mas quer contribuir de alguma forma, nós temos o projeto Família Acolhedora, que é uma forma de acolhimento. Existe o acolhimento institucional em abrigos e casas lares e o acolhimento familiar, família acolhedora. Em Porto Alegre temos a possibilidade de 20 e temos somente 11 famílias cadastradas, porque as pessoas não conhecem. O que é a família acolhedora? Você recebe a criança ou adolescente 0 a 18 incompletos, geralmente a gente pretende mais a primeira infância, né? Porque a gente sabe da importância dos primeiros 1000 dias, primeira infância. Mas, enfim, você recebe a criança, uma ajuda de custo de 1 salário mínimo e fica cuidando desta criança na sua família até que o juiz diga que ela possa voltar para a família de origem ou ir para a adoção. Mas bem importante a gente frisar que não é adoção. Não é adoção. É uma forma de acolhimento. É algo assim que é uma família que queira contribuir de alguma forma, mas não tem nada a ver com alguém que queira ser mãe.
ganha. Mas tão né? importante quanto, Lu, Sim, porque às vezes sim, as sem pessoas dúvida. gostariam de se inteirar desse mundo, gostariam de acolher auxiliar, o próximo, entretanto exato. não se... Estão num estágio de vida, talvez, Exato, inclusive, com tempo e já afeto. com mais amadurecimento, com filhos crescidos, e Exato. gostariam de poder fazer mais pelo próximo e não sabem que sabem caminhos, como. não sabem como. Isso. E esse sentimento que tu mencionaste aqui das crianças com as quais tu trabalha, Sinara, o que eu posso te dizer é que essa vontade, esse desejo de pertencer a um núcleo familiar, ele é mundial, ele é internacional. Eu inerente à jamais pessoa, vou né? esquecer, entendeu? Os momentos, e foram muitos, né, nesse meu processo, em que eu estive lá dentro de um local em que inúmeras crianças estavam ali aguardando, e que quando elas pegavam pela minha mão, quando elas pediam um colinho, quando elas pediam atenção, embora os meus pequenos já tentavam afastar para delimitar, essa é minha mamãe, né? Falando tchetcheua com as outras crianças, eu não entendia nada, mas dava para perceber, né? Tu vê o quanto tu pode transformar vidas, porque eu vejo os meus filhos transformados nesse curto período já. Né? Então, evidentemente que nós, como promotores, gostamos de ser agentes transformadores, mas mais do que nós transformarmos enquanto só promotores, nós, como seres humanos, como cidadãos, como filhos, pais, né, tios, nós podemos, digamos assim, contagiar a vontade de outras pessoas, empoderar elas para elas darem um passo e perceberem o quanto elas podem fazer a diferença na vida de uma criança, ainda que pelo acolhimento temporário. Exato. Certo? Ou apadrinhamento afetivo, que é outro instituto. Rapidamente, o apadrinhamento afetivo não é adoção e não é acolhimento. É você doar o seu tempo, o seu afeto para aquela criança, para aquele adolescente que está no acolhimento, aguardando a possibilidade de uma adoção. Então, já tem a situação jurídica definida, não vai voltar para a família, não tem visitas familiares. Já se esgotou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, não conseguiu adoção. Então, que tenha algum afeto pelo apadrinhamento afetivo, que significa você ter um termo de guarda especial para levar aquele acolhido para sua residência, ele ter um olhar singular, um afeto, em finais de semanas alternados, uma vez por mês ou todo final de semana, conforme a disponibilidade tanto do padrinho quanto da criança ou do adolescente. Então, são formas de interagir com essas crianças e adolescentes. Bom, querida Sinara, Karina, a gente está chegando ao final, são 10h58, e eu tinha falado para a Karina. Nós temos um querido colega, Paulo Charqueiro, que é poeta, é o mestre poeta, eu sempre brinco, e eu disse, Charqueiro, amanhã eu vou fazer assim, um CEAF, com uma amiga muito querida, será que tu não tem uma poesia, né? Então ele me alcançou isso aqui, eu queria... Quem sabe vamos fazer o seguinte, não, eu vou ler e daí eu passo as considerações finais de vocês duas, tá? Ah, sim, hoje a gente tá... Então, hoje é dia de emoção. Mas eu acho assim, ó, prestem atenção, tá? É do Braulio Bessa, Dar à Luz. Dar à luz uma criança é iluminar seus dias, dividir suas tristezas, somar suas alegrias, é ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Dar à luz é estar perto, é sempre chegar primeiro, é ter o amor mais puro, mais honesto e verdadeiro. Amar do primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar, é não dormir, é ser quase odiado, por dizer não vai sair. Dar à luz é liberar, mas também é proibir. Dar à luz é ser herói com um papel de vilão, é saber regrar o sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis. É ensinar que os dedos valem mais do que os anéis. E mostrar que um só lar vale mais que 1000 hotéis. Dar à luz é se doar. É caminhar lado a lado. É a missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia também ter sido cuidado. É conhecer o amor, maior que se pode amar. É a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz um filho não é preciso gerar. É entender que o sangue, neste caso, é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não biologicamente. Pois não tem biologia,
nem lógica para explicar amor de pai e de mãe. Não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. Vai cuidar independente da cor que a pele tem, da genética, do sangue, o amor vai mais além. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Oh, Karina... Ai, tudo isso. Difícil, tudo isso, né? como a gente falou, e eu assim, Maria, vocês veem que o universo conspira, né? A gente falou do brilho, a gente falou da Karina ter sido adotada antes, né? Sim. De ter sido adotada pelos guris. De como o DNA não diz o que a gente sente. Então eu queria, assim, te homenagear hoje, tua família, por ter acolhido os guris, que são, assim, né, incríveis. Vocês foram, assim, gigantes e acho que vão ser ainda mais. E a te agradecer profundamente por ter dividido conosco esses momentos. Eu vi aqui, foram quase 100 pessoas nos assistindo, não queria falar antes para não deixar nervoso. Mas, assim, muito obrigada, Karina. Muito obrigada, Sinara. Eu passo a palavra, então, a vocês. Primeiro a Sinara, depois a Karina. Sinara, por favor, a tua consideração final. Olha, eu ainda bem que o vídeo não ficou focado em mim, porque eu chorei nos 3 momentos, tamanha emoção. Câmera aqui na frente. Gente, assim, ó, como eu falei, eu sou mãe. Então, te ouvir, Karina, me desperta, assim, esperança. Que outras mães pensem como você, que a gente consiga realmente fomentar a criação de muitas famílias. O que me move é que essas 31 mil crianças e adolescentes institucionalizados, que a gente consiga que eles tenham a sua família, não importa se é biológica ou por adoção, mas que eles tenham a oportunidade de sentir, de serem queridos e amados como merecem. Toda criança e adolescente merece o cheiro da mãe, do pai, se sentir amado, se sentir querido. Parabéns pela tua história, belíssima. Querida Lu, obrigada pelo convite. São esses momentos que enriquecem, que nos fortalecem e que nos movem a trabalhar ainda mais, porque vale muito a pena. Parabéns, Karina. Obrigada, Lu. Lu, assim, maravilhosa, acho que vou ter que ligar pro charqueiro depois, que foi responsável pelas minhas lágrimas, uma belíssima poesia, me senti muito homenageada, mas acho que, de novo, não é sobre modelo, né? É sobre a gente tentar abrir caminhos, a gente encurtar esses caminhos e a gente permitir que as pessoas se apoderem de conhecimento, para que as pessoas, para aqueles homens, mulheres, os casais que estejam nesses momentos de encontro, né, consigam enxergar mais possibilidades nas suas escolhas, né? E de tudo que foi dito aqui, assim, parabenizando o trabalho da Sinara, que é incansável na luta por essas crianças, por esses adolescentes que esperam, sim, um lar, né? O que eu posso dizer hoje de tudo que eu me propus a fazer, e eu sei que eu tenho um caminho enorme pela frente, a Lu já está um pouco mais lá, né? Mas eu tenho muito, e aprendo muito com as minhas amigas, aprendo com os meus filhos, porque realmente eu acho que eu estava aberta não só a acolher, mas ser adotada, e eles me propõem novas coisas e me desafiam todos os dias, e eu estou aberto para isso, mas fica aqui, se eu posso compartilhar alguma coisa, é dizer que joga para o universo, porque ele vai te devolver em dobro. Foi assim comigo. E se joga nesse amor sem medo, sabe? Porque a vida segue, as coisas, elas encontram os seus próprios caminhos e as dificuldades, elas se dissipam quando a gente está disposto, proposto a lutar para concretizar um sonho, uma escolha, né, uma proposta de vida, né? E nesse caso, tenho certeza que é a proposta da felicidade em pessoa nas nossas vidas. Então, assim, vai lá. Fica Parabéns. assim o meu final, assim, para aqueles que, se ainda tem alguma dúvida, né, se joguem, que eu acho que a gente pode se surpreender de uma forma inimaginável e deliciosamente inigualável. Que bom, gurias. Então tá, então encerramos agora. Muito obrigada a quem nos assistiu. O material vai ficar gravado depois da edição, vai para o Spotify também, fica no canal do CEAF no YouTube. Um bom dia a todos. Este foi mais um episódio do CEAFcast.
Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e do Instagram.